Olá pessoal, hoje eu vou responder uma questão aqui sobre a pílula do dia seguinte. Me perguntaram se a pílula do dia seguinte é considerada abortiva. E segundo a espiritualidade, que me passou a resposta, a pílula do dia seguinte é realmente abortiva. Pelo fator de que certos espíritos, quando eles se suicidam, eles têm que passar por um processo chamado embrioterapia. Eles voltam a ser um embrião no plano espiritual, passado um tempo, né, de que haja essa, essa segurança para eles, né, a espiritualidade prepara todo um campo energético para protegê-los depois de muito tempo, né, nos umbrais, porque todo mundo sabe que o suicídio é considerado é, uma coisa, uma peça-chave, né, para que Deus não goste. E é considerado mesmo um troço muito terrível pelo plano espiritual, porque ninguém tem o direito de tirar o seu próprio corpo, nem um dos outros, nem o seu próprio. Então passa por um processo ao longo prazo, né, de resgate kármico. E normalmente, às vezes, para tirar esses problemas assim, de marcar o perispírito, quando a pessoa se suicida por tiro, facada, se joga na linha do trem, qualquer coisa que afete muito o corpo perispiritual, porque não só o corpo físico, né, é afetado, o corpo perispiritual também. Então esse espírito passa por longos processos de sofrimento. Vê e revê várias vezes, né, às vezes até por centenas de anos, dependendo da situação em que ele se encontra. Mas quando para a espiritualidade não tem tempo certo, né? Tudo é eterno, então ele é resgatado e passa por esse, para conseguir uma nova reencarnação, ele passa por esse processo da embrioterapia, que ele tornar a ser um embrião, né? E esse processo ele fica longo tempo ali como um embrião, até ser colocado, né, ligado energeticamente algum corpo em formação, uma nova mãe, um novo pai, né, para que ele fique ligado. Então, a pílula do dia seguinte, ela é abortiva no sentido de que, já havendo uma planificação no mundo espiritual para aquele espírito, como ela é tomada exatamente no dia seguinte, já houve a fecundação. Então, como a espiritualidade diz que a reencarnação começa na fecundação, então, já havendo a fecundação ali por horas a fio, ela é considerada abortiva sim. Compreende? A pílula normal, não, porque é tomada antes, mas a pílula do dia seguinte, que é uma pílula, se não me consta, é uma pílula só, que ela é tomada no dia seguinte, que há, né, né, coisa sexual, né, que é o contato sexual entre pai e mãe, então já há fecundação. E já havendo a fecundação é considerado aborto. A pílula do dia seguinte, então, ela é abortiva por esse fato, porque o espírito já está ligado, né, energeticamente ao novo corpo. Ele não está ali, mas ele está ligado. E houve toda uma planificação no mundo espiritual para que ele viesse naquela família. E ele não vindo, ele fica aguardando nova oportunidade. E esse espírito, ele pode vir nessa própria mãe, futuramente, né? Quando haja aí, ela pense que realmente possa ter mais um filho, ou possa ter um filho, esse espírito ele pode vir sim, na própria mãe, essa mesma mãe que tomou essa pílula aí do dia seguinte ou que abortou. Só que aí os fatos vão se dar um pouco diferentes, né? Porque um espírito abortado, às vezes ele fica revoltado, nem todos têm, né, a luz, a luminosidade, a sabedoria para entender que foram abortados e que a mulher vive na ignorância, por isso o abortou, né? Porque as mulheres que abortam, elas realmente vivem na ignorância, ignorância espiritual completa. Porque se ela tivesse um pouco de conhecimento, né, de outros mundos, de outras vidas, um conhecimento espiritual, ela não faria um aborto. Geralmente a mulher que aborta é uma mulher totalmente materialista. É porque não pode perder o emprego, é porque não pode sustentar mais um filho.
É uma série de coisas, né? É porque o pai da criança foi embora. Inúmeros casos acontecem de mulheres que abortam, dando, né? Dando continuidade ao que esses alienígenas, né, que trabalham na quarta dimensão inferior querem mais fazer com ela, né? Colocá-la aí uma sinuca de bico, né, como dizem, porque ela só vai ter o que é a perder. Ela está angariando ali karmas altíssimos, né, quando aborta. Karmas altíssimos, pessoal. Karmas altíssimos. Ela não imagina, e quem faz também, né? Não só ela que foi lá fazer nessas clínicas de aborto, como os médicos ou enfermeiras que também fazem esse processo, né? Até em livros de André Luiz dizem isso, né? De pessoas que apareceram e ele perguntou para o mentor o que é aquilo, aquela mulher lotada de nuvens negras no alto da cabeça girando, eles, cada corpo daquele ali girando, foi um espírito que ela abortou quando em vida, quando ela estava na Terra ela abortou. Ela era a fazedora de anjos, né, como chamam. Então essas pessoas não têm conhecimento espírita algum, espiritual nesse caso. Ela não tem e não sabe o que há de vir como resgates duríssimos, né? Que a gente vê por aí. E mulheres agora, no mínimo, que querem ter um filho muito e não conseguem, né? Geralmente essas pessoas que fazem isso também são pessoas que abortaram em vidas passadas ou que fizeram outras abortarem, não só como mulher, mas como homem também. Né? Porque eu até já contei um caso que eu desconfio que era uma criança que foi abortada, porque o rapaz vinha de contra mim, né, pela rua, e aquela criança recém-nascida, até menos que recém-nascida, estava agarrada na perna dele. Ele andava com dificuldade, como se mancasse. Né? Quando eu olhei e vi ele mancando, ele passou por mim e eu vi aquele espírito agarrado na perna dele. Né? Então, eu creio que isso aí deva ter sido, eu não sei, mas deva ter sido algum feto, né? Que ele foi o culpado, vamos dizer assim, né? Foi por culpa dele que houve o aborto. Ele mandou, manipulou alguma coisa na outra vida, ou nessa mesmo. Ele mandou a companheira fazer o aborto, né? Ele sendo responsável, o espírito veio e se agarrou na perna dele. E ele mancava como se estivesse com a perna muito doente. Então, pessoal, é isso que acontece. A pílula do dia seguinte, ela é abortiva sim, respondendo essa questão. Ela é abortiva e não façam isso, aborto de forma alguma. Vocês não sabem o que estão trazendo para perto de si, os karmas terríveis para dentro das suas vidas, ok? Fiquem com Deus, obrigada.